É uma honra poder estar aqui e falar com vocês. Agradeço ao Moisés pelo convite. E, de fato, fiquei muito surpreso quando eu estava programando essa aula, o quanto que tem de lesão na região da cabeça e pescoço. É isso que o Runco acabou de falar. A incidência está aumentando e parece que a regra agora é dar acima da correntinha. Então, acho que todo mundo tem que saber o que fazer quando, de fato, o trauma está aí acima da correntinha. Todos sabem das lesões que acontecem no nosso futebol. Algumas são mais famosas, como no caso do Davi Luiz, que marcou todo mundo na Copa do Mundo. E o que a gente pode perceber hoje é que são vários os mecanismos de trauma na região aí nasal. O principal é ainda o contato contra outro esportista. Ou a cabeça no cotovelo, ou a cabeça com cabeça. Esses são os mais frequentes. Outro é em relação à cabeça do esportista contra o solo e também em relação a equipamentos do ambiente esportivo. E aí? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, controlar o sangramento. Eu vou dizer um pouquinho, item por item, logo a seguir. Segunda parte, restabelecer a estética e a função e prevenir estenoses, sinéquias, alterações de válvula nasal, perfurações septais, retração da columela e outras deformidades. Bom, todo mundo sabe o quanto o nariz é irrigado. Ele é irrigado por várias formas, né? Pela carótida interna, através da etimoidal anterior e da etimoidal posterior, e pela carótida externa, através da... Tem aqui a carótida externa, a maxilar, a esfenopalatina, a facial, e é uma região extremamente irrigada. Por quê? Porque o ar tem que ser aquecido na cavidade nasal. Vocês vão ver logo o quanto que na rinofaringe o ar já está praticamente a 34, 35 graus Celsius. E é por isso que nós temos uma rica vascularização, com o objetivo de aquecer e umidificar o ar. Também o septo nasal é muito irrigado. A gente tem a área de Kieselbach, que é logo aqui na entrada do septo, mas nós temos toda uma irrigação muito importante em todo o septo. E como nós começamos essa avaliação? Primeiro, história clínica e o mecanismo do trauma, exame físico e, de preferência, endoscópico. Hoje, a nossa área, ela cresceu muito, porque nós usamos muito a fibra óptica, a rígida e a flexível, deformidades pregressas, documentar fotograficamente, avaliar minuciosamente o septo nasal para ver se existe um hematoma septal. Todos os hematomas devem ser drenados, porque senão podem evoluir para infecção. E o diagnóstico por imagem nos casos mais sérios. Bem, primeira coisa então, levou uma pancada e está sangrando. A epistaxe, inicialmente, quando ela é difusa, não está localizado aonde está sangrando, ou após a falha na cauterização, tem que ser feito tamponamento. E muitas vezes é isso que sobra para o jogador que está lá no campo. Tem várias formas de tamponar. Hoje nós temos Merocel, Gelfoam, Merogel, dedo de luva e muitas vezes ainda a velha gaze embebida com vaselina. Outras coisas, o sinoquinite, que eu vou mostrar também, que é bem mais eficaz. A forma de tamponamento, então, hoje ela cresceu muito, né? Então, seria muito útil se todo mundo tivesse no campo de futebol esses tipos de tampões, com várias formas, com vários tipos de material, e tem uma efetividade muito maior do que a gaze. A gaze, na realidade, ela para o tamponamento num percentual de casos menor do que esse, e machuca muito a mucosa que já foi machucada pelo trauma. Então, o tamponamento tradicional, que é pela gaze, se for possível evitar, melhor, trocando pelos novos materiais de tamponamento. Esse é o sinus quinítice, que de fato tem uma importância grande no tratamento da epistaxe. Bem, esses são os tamponamentos piores, né? Quando existe um sangramento posterior, na parte posterior do nariz, não tem gaze que segura, não tem tampão que segura. Então,
O tamponamento antero-posterior, que eu vou falar como faz agora, são os de maior gravidade. E muitas vezes o paciente tem que ser internado, e pode ser feito com sonda de Foley ou gás, e existe falha, mesmo depois de tamponado, de continuar sangrando em 20% dos casos. E como é feito? Passa uma sondinha pelo nariz, pega essa sondinha pela orofaringe, traz pela boca, aqui você fez uma boneca de gás, onde ela é amarrada na sonda, traz para a rinofaringe, e aqui sim vai fazer o tamponamento posterior. Traz a sonda, e aí faz o tamponamento anterior e fixa aqui com uma outra gaze. De tal forma que você, de fato, veda toda a cavidade nasal. Hoje, nenhum especialista da minha área gosta desse tamponamento. Ele é muito incômodo, o paciente se sente muito mal pela pressão que isso faz dentro do nariz. Então, se é possível levar para o centro cirúrgico e, sob anestesia geral, fazer, de fato, a identificação do vaso e, com via endoscópica, cauterizar ou clipar o vaso, isso sim, hoje é o que deve ser feito. E o trauma nasal? Então, o trauma nasal, muitas vezes, vem associado com a epistaxe. Ele pode ser reduzido ou em até 3 horas, a gente tem 2 janelas, essa até 3 horas é que o edema ainda não é um edema importante, então você pode, de fato, fazer a redução. Ou entre 15 e 21 dias. Tem artigos que falam até 28 dias. Mas o mais importante é não deixar o paciente com a pirâmide nasal desviada. Isso não é só um problema estético, isso é um problema funcional. Principalmente para o atleta, vou mostrar logo em seguida, tem que respirar. E no trauma é muito importante exames de imagem. Raio-X não serve. Hoje, praticamente, na minha área otorrinolaringologia, o raio-X, ele sobrepõe muito as imagens. Então, o ideal mesmo é tomografia computadorizada, sem contraste. O ar faz o próprio contraste com o osso. Então, pequenas fraturas podem ser identificadas, seios paranasais com hemorragias, como o seio esfenoidal, o seio maxilar, e o detalhamento das fraturas é muito mais bem avaliado. E em relação ao trauma nasal, como evitar? Na minha opinião, é de fato a punição. Acho que isso é o ponto mais importante. Não tem esportista, não tem jogador de futebol que tem prazer em ficar jogando dessa forma. Tem pessoas, igual ele, o nosso goleiro conhecido aqui, não, nosso da Alemanha, ele joga direto com essa máscara. Acho que é trauma de tanta pancada que já levou no rosto. O segundo aspecto é a parte da respiração. Então, todos sabem para que serve o nariz, mas sabem mais quando estão jogando bola e ele não funciona. Porque abrem a boca e todo mundo que não respira pelo nariz e abre a boca cansa muito mais, rende menos e tem que, de fato, respirar pelo nariz, como é o que Deus fez. Então, vamos lá. O nariz serve para passagem de ar e modula o fluxo, filtra e aquece, olha só. Na nasofaringe já está 33 e 34 graus. Na laringe já tem 37 graus. Umidifica e a parte da olfação. Quantos craques a gente já viu usando aquele respire bem? Né? Que, de fato, é um paliativo em relação à parte respiratória. O ar passa num corredor. Uma parede do corredor é o septo nasal, a outra parede são os cornetos. Inferior, medial e anterior e superior. Então, olha só. A parede lateral é o corneto. Inferior, o médio e o superior. Aqui está a placa olfatória e, dependendo do trauma, pode perder o olfato. Por quê? Porque o nervo olfatório, ele dá 16 a 20 raminhos que entram pela lâmina cribiforme e, dependendo do trauma, secciona toda essa placa olfatória. Então, mecanismos de trauma podem causar hiposmia ou até anosmia, perda do olfato. Em relação ao septo nasal, nós temos vários desvios que podem ser obstrutivos. Aqui, eu coloquei um filminho para mostrar para vocês o quanto é fácil hoje a gente consertar um septo nasal. Então, é só observar, a imagem não está igual está no meu computador, mas dá para ver. Você faz uma incisão na mucosa, tudo por via endoscópica. E antigamente se deixava tamponado o paciente 1 dia, 2 dias. Hoje não tem mais tampão. O paciente já sai do centro cirúrgico
sem tampão. Descola a mucosa, aqui está o desvio. E por que não precisa mais de tampão? Porque com as técnicas hoje endoscópicas, aqui está a mucosa de um lado, aqui está a mucosa do outro. Se secciona o desvio e se tira a cartilagem desviada. Se devolve a mucosa, 3 pontinhos de Catiguti aqui, a gente viu que agora está reto, está vendo? E acabou a cirurgia. Igual, por exemplo, a turbinectomia. Vamos supor que o paciente tenha a necessidade de ficar usando aquele respire melhor. Hoje vai, por via endoscópica, opera de manhã, depois do almoço está em casa, se tira uma parte da turbina, cauteriza, põe um creminho só para não ficar com uma crosta aumentada, e está aí um espaço respiratório totalmente refeito, bem melhor do que era. E para terminar, nesses últimos 3 minutos, uma coisa que eu fiquei bastante surpreso e que eu gostaria de falar é o quanto o futebol é importante na inserção de pessoas com deficiência auditiva. Então, hoje, no mundo inteiro, vou mostrar para vocês até em Uganda, aqui é só a otorrinolaringologia, é a especialidade que envolve comunicação. Aqui, esse atleta olímpico está ensinando crianças surdas na periferia da Tailândia a jogar futebol através da linguagem de sinais. Então, em todos os lugares, pela internet, a gente consegue identificar o quanto que existe de crianças surdas que se inserem, que são felizes via futebol. Então, aqui, Campeonato de Futebol para Crianças Surdas, entidade filantrópica, lá na Inglaterra. Aqui, crianças com deficiência auditiva nos Estados Unidos, deficiência auditiva e autismo. Então, é uma liga. Aqui, Deaf League, em Uganda, crianças surdas, torneios de futebol. Então, eu gostaria de dizer esses 3 aspectos. Existem inúmeros aspectos, né? Então, na parte de otorrinolaringologia. Mas nesses 15 minutos eu pensei o aspecto do trauma nasal, da respiração nasal como fator importante no rendimento do atleta e na parte da inserção do futebol das crianças com deficiência auditiva. Muito obrigado.